cálculo de Decadron quase sempre cai em concursos e processos seletivos, então é muito importante que você saiba resolver esse cálculo. E para sua resolução é utilizada a regra de 3 simples. E se você tem dificuldade de resolver a regra de 3, pode ficar tranquilo que eu criei 5 passos simples que vão te ajudar e facilitar a sua vida. Deixe o seu like e assista o vídeo até o final e eu tenho certeza que você vai sair daqui dominando a regra de 3. Quer apostar? Olá, eu sou a Marci e no vídeo de hoje nós vamos aprender a realizar cálculo de Decadron utilizando a regra de 3. A regra de 3 nos permite encontrar um quarto valor que não conhecemos em um problema, dos quais conhecemos apenas 3 deles. A regra de 3 é utilizada para calcular a diluição dos medicamentos, a dosagem, o volume de uma determinada medicação, independentemente se for em ml ou miligramas, por exemplo. Muitas pessoas têm dificuldades na hora de resolver os cálculos de medicamentos usando a regra de 3. E para resolver esse problema, eu criei 5 passos para resolver cálculo de medicamentos usando a regra de 3 de forma fácil e definitiva. O passo 1 é identifique as unidades. Passo 2, coloque as unidades iguais, uma abaixo da outra. Passo 3, multiplique de forma cruzada. Passo 4, coloque cada operação em um lado da igualdade. E o passo 5, isole o x. Antes de começar a resolver os exercícios, vou passar algumas dicas muito importantes sobre o Decadron, porque esse cálculo faz muita gente cair em pegadinhas por falta de conhecimento. Fiz esse vídeo pensando em você que tem essa dificuldade, porque acredite, esse vídeo vai te ajudar a aprender de forma fácil e definitiva e sem complicação. Pegue seu caderno e anote tudo. E se precisar, assista mais de uma vez essa aula, porque o objetivo aqui é aprender a resolver cálculos de Decadron. E para aprender, temos que praticar. O Decadron é o mesmo que dexametasona. O Decadron é um nome comercial e dexametasona é um nome genérico, certo? Ele é utilizado como anti-inflamatório e imunossupressor dos corticosteroides. É usado principalmente em afecções alérgicas e inflamatórias e outras doenças que respondem aos glicocorticoides. O Decadron injetável é apresentado nas seguintes concentrações: solução injetável de 4 mg por ml, caixa com um frasco ampola de 2,5 ml, e solução injetável de 2 mg por ml, caixa com 2 ampolas de 1 ml. A apresentação mais utilizada em ambiente hospitalar é a de 4 mg por ml, frasco com 2,5 ml. Nesse vídeo, nós vamos ver somente exemplos com essa apresentação, ok? As vias de administração mais comuns são intravenoso e intramuscular. Vamos entender com mais detalhes sobre sua apresentação. É nesse ponto onde muita gente erra na hora de resolver os cálculos, então preste muita atenção. Se ainda não começou a anotar, eu sugiro que comece agora, para fixar o conteúdo. O frasco ampola de 4 mg por ml quer dizer que eu tenho a cada 1 ml 4 mg. Quando nós temos o barra ml, é a mesma coisa que barra 1 ml. Então, quando não temos nada na frente de ml, significa que nós colocamos 1 para ficar 1 ml, ok? Então, a cada 1 ml, eu tenho 4 mg.
Conseguiu entender essa parte? Agora, outra informação que eu tenho sobre essa apresentação de 4 mg por ml é a seguinte. O frasco ampola possui 2,5 ml de volume total, correto? O que isso quer dizer? Olha só, eu já sei que a cada 1 ml do meu frasco ampola eu tenho 4 mg, mas se o volume total do frasco é 2,5 ml e eu tenho 4 mg por ml, então, se eu multiplicar 4 mg por 2,5 ml, quantos miligramas eu tenho no total? Eu tenho no total 10 miligramas, correto? Lembrando que para resolver os exercícios, nós sempre utilizamos a apresentação do medicamento, que nesse caso é 4 mg por ml. Nós não utilizamos o volume total do frasco, ok? Em primeiro lugar, quero te dar uma dica bem simples. Se for possível, faça a leitura do exercício em voz alta, isso mesmo, porque quando lemos em voz alta fica mais claro e fácil de nos concentrar. Mas se não der, leia devagar e pausadamente, com sua mente mesmo. O importante é você conseguir se concentrar no que está lendo, ok? Se for preciso, leia mais de uma vez, não tem problema. Agora que já vimos toda a parte teórica e como devemos interpretar a apresentação do Decadron, podemos resolver alguns exercícios, né? Está preparado? Então vamos lá! Uma paciente recebeu prescrição de 1,2 mg de Decadron. A unidade tem disponível o Decadron frasco com 2,5 ml de 4 mg por ml. Nesse caso, a dose a ser administrada deve ser de. Para resolver todos os exercícios desse vídeo, nós vamos utilizar os 5 passos que eu criei utilizando a regra de 3. Eu gosto de fazer assim. Vou lendo o exercício e anotando as partes mais importantes, que serão dados que vou utilizar no cálculo. Por exemplo, vou anotar esses dados no canto da minha folha só para facilitar a visualização. Então, eu tenho a prescrição médica de 1,2 mg, certo? Vou anotar esse dado. Eu tenho o valor 2,5 ml, mas esse dado eu não vou utilizar, porque, como eu já expliquei antes, nós não usamos o volume total do frasco. Mas eu tenho também a informação de 4 mg por ml. Esse dado sim eu vou utilizar, porque eu também já expliquei que nós vamos sempre utilizar a apresentação do medicamento, que nesse caso é o que eu tenho disponível, certo? Ok, então vou anotar essas duas coisas, prescrição médica e o que tenho disponível, porque são esses dados que eu vou precisar para calcular. Lembra que quando eu falei que quando temos barra ml é a mesma coisa que 1 ml? Então, eu vou anotar 4 mg barra 1 ml, ok? Lembrando que eu só estou anotando para ficar mais fácil a nossa visualização. Se você não tiver dificuldade nessa parte de interpretação, você pode pular essa etapa, mas eu acho essa parte bem importante, principalmente para quem não tem prática. Então, vamos continuar. O primeiro passo é identificar as unidades. Eu tenho as unidades de miligramas e ml, correto? Vou criar, então, duas colunas, uma para miligrama e outra para ml. O segundo passo é colocar as unidades iguais uma abaixo da outra. Eu gosto de pegar primeiro o valor que eu tenho disponível e depois o valor prescrito. Eu tenho disponível 4 mg por 1 ml, então vou colocar esse dado abaixo da coluna que eu fiz. Unidades iguais uma abaixo da outra, certo? Agora, vou pegar a unidade prescrita e colocar abaixo da coluna miligramas. Eu fiquei com um espaço em branco aqui, né? Abaixo de ml. Aqui é onde eu vou colocar o meu x. Essa variável é o que eu quero achar. O problema pede para achar a dose que será administrada, né? Então, coloco o x. O terceiro passo é multiplicar de forma cruzada.
Aqui eu faço o terceiro passo e o quarto passo juntos. Como assim? O quarto passo pede para colocar cada operação em um lado da igualdade, mas como preciso multiplicar antes, eu faço logo na sequência. Eu gosto de começar multiplicando sempre pelo valor que multiplica o x. Vou fazer então a multiplicação e ao mesmo tempo vou colocar cada operação em um lado da igualdade. 4 miligramas vezes x é igual a 1,2 miligramas vezes 1 ml. Observe que temos o sinal de igualdade entre as operações. O passo 5 é isolar o x, e para isolar o x eu vou fazer assim. X igual a 1,2 miligramas vezes 1 ml, dividido por 4 miligramas. O 4 miligramas estava multiplicando o x, e quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele passa dividindo. Assim, eu isolei o x. Agora, vamos resolver. Eu coloquei as unidades de medidas para você conseguir ver bem o cálculo. Então, eu corto as unidades iguais, que nesse caso é miligramas, e sobra a unidade de ml, certo? Se você tem dificuldade de realizar divisão de números com vírgulas sem calculadora, eu criei um vídeo onde ensino a resolver de maneira fácil a calcular a divisão de números decimais. Eu vou deixar o link aqui na descrição. 1,2 vezes 1 é 1,2. Então, eu vou só copiar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Dividido por 4. 1,2 dividido por 4 é 0,3. Quando eu cortei as unidades iguais, eu fiquei somente com a unidade ml, certo? A nossa resposta é 0,3 ml. Foi prescrito Decadron 2 mg endovenoso. Disponível frasco ampola de Decadron de 2,5 ml com 4 mg por ml. Quantos ml devemos aspirar do frasco ampola para seguir a prescrição? Lembrando então que eu vou sempre anotar as informações que eu tenho de mais importante no exercício. Então, a prescrição médica é de 2 miligramas. Então, eu vou anotar essa informação aqui do lado. Eu tenho disponível um frasco ampola de Decadron de 2,5 ml com 4 mg por ml. Lembra que eu falei que a gente não vai usar o volume total do frasco, e sim a apresentação do medicamento? Então, o meu disponível é 4 mg por ml, e é essa informação aqui que eu vou anotar do lado aqui da prescrição médica. Lembrando que esses 4 mg por ml é a mesma coisa que 4 mg barra 1 ml. Então, eu já deixei essa informação completa aqui, tá? O primeiro passo é identificar as unidades. Então, eu sei que eu tenho as unidades de miligramas e ml, certo? Então, eu vou criar minhas duas colunas agora. Uma coluna vai ser miligramas e a outra ml. O segundo passo é colocar as unidades iguais uma abaixo da outra. E eu gosto de começar pelo valor que eu tenho disponível, lembra? Então, o que eu tenho disponível aqui é 4 mg barra 1 ml. Então, eu vou colocar 4 mg embaixo de miligramas e 1 ml embaixo de 1 ml. Agora, eu vou pegar o valor que eu tenho prescrito. O valor que eu tenho prescrito é 2 miligramas e eu vou colocar esse valor abaixo de 4 miligramas. Essa parte em branco que eu tenho é onde eu vou colocar a variável x, que é o valor que eu preciso encontrar, certo? O terceiro passo é multiplicar de forma cruzada. Lembrando que eu faço o passo 3 junto com o passo 4. Então, se o passo 3 é multiplicar de forma cruzada e o passo 4 é colocar cada operação em um lado da igualdade, eu vou fazer isso junto, tá? Então, lembrando que eu gosto de começar pelo valor que multiplica o x. Então, eu vou colocar 4 miligramas vezes x igual, eu preciso colocar aqui, porque cada operação vai ficar em um lado da igualdade.
Quando eu multiplico 4 miligramas por x, ele fica deste lado. Eu igualo e multiplico esse outro valor aqui e coloco do outro lado da igualdade. Então, eu copio 2 miligramas vezes 1 ml. E o nosso quinto passo é isolar o x. Então, eu copio x igual 2 miligramas vezes 1 ml. Eu copio novamente essa informação aqui do lado de x. Esse número 4 miligramas que está multiplicando o x, ele vai passar para esse outro lado da igualdade, dividindo, ok? Como ele vai passar para o outro lado, eu coloco aqui o sinal de divisão e copio 4 miligramas, porque aqui o meu x já está isolado, certo? Agora, eu vou resolver o cálculo. Então, aqui eu tenho 2 miligramas vezes 1 ml é 2 miligramas ml, né? 2 miligramas barra ml, porque esse 1 aqui é da multiplicação. Então, eu faço x igual a 2 miligramas vezes ml. Eu já utilizei o 1 aqui e eu preciso copiar novamente o ml, certo? E faço a divisão por 4 miligramas. Como eu tenho unidades iguais aqui em cima e aqui embaixo, eu vou cortar elas e vai sobrar somente o ml. 2 dividido por 4 é 0,5. Sobrou a unidade de ml, então é essa unidade que eu vou ter que colocar aqui na minha resposta, entendeu? Por isso que eu cortei as unidades iguais para a gente conseguir visualizar melhor qual é a unidade que sobra. E é ela que a gente vai adicionar na resposta. Então, a resposta é 0,5 ml. Um paciente está internado na clínica médica e recebeu prescrição médica de 6 miligramas de Decadron. Sabendo que a farmácia da unidade disponibiliza ampola de Decadron de 2,5 ml, 4 miligramas por ml, deve-se aspirar quantos ml desse frasco? Então, novamente, eu vou repetir. Eu vou anotar os valores mais importantes que eu tenho no meu exercício. E eu não vou utilizar o volume total do meu frasco, que é 2,5 ml, ok? E a pergunta é quantos ml eu preciso aspirar do frasco, tá? Então, a minha prescrição médica é de 6 miligramas. Sabendo que a farmácia da unidade disponibiliza ampola de Decadron de 2,5 ml e essa informação eu não vou utilizar a apresentação do frasco, que é 4 mg por ml. Deve-se aspirar quantos ml desse frasco? Então, a minha resposta eu já sei que vai ser em ml, certo? Então, agora eu só vou passar as informações importantes aqui para o lado da folha para ficar mais fácil da visualização. Então, eu sei que a minha prescrição médica é 6 miligramas e eu tenho disponível 4 miligramas por ml. Lembrando que eu sempre vou colocar aqui 4 miligramas barra 1 ml, porque a gente precisa utilizar 1 ml para montar a regra de 3, tá? Então, o nosso primeiro passo da regra de 3 é identificar as unidades. E eu tenho, então, unidades de miligramas e ml, ok? O segundo passo é colocar as unidades iguais uma abaixo da outra. Então, para isso, como eu tenho as unidades de miligrama e ml, eu vou criar minhas duas colunas. Uma para miligramas e outra para ml. E como o meu segundo passo é colocar unidades iguais uma abaixo da outra, eu gosto de pegar sempre o valor disponível primeiro. Então, eu só vou substituir e colocar embaixo das colunas correspondentes. Então, disponível eu tenho 4 miligramas por 1 ml. E depois eu gosto de pegar o valor prescrito, que nesse caso é 6 miligramas. Então, eu coloco abaixo de 4 miligramas. E aqui, onde não tem nada, eu coloco a variável x, que é o valor que eu preciso encontrar. O passo 3 é multiplicar de forma cruzada. Então, eu faço um x aqui e eu sei que eu preciso multiplicar
começando pelo valor que multiplica o x, porque essa é a preferência. É a minha preferência, tá? Então, eu vou copiar essas informações aqui nessa parte da folha para a gente conseguir visualizar bem o cálculo. Então, o passo 3, multiplicar de forma cruzada, e o passo 4 que eu faço junto é colocar cada operação em um lado da igualdade, que eu faço ao mesmo tempo. Então, eu vou multiplicar 4 miligramas vezes x. O passo 4 é colocar cada operação em um lado da igualdade, então aqui eu já coloco minha igualdade e multiplico essas duas partes aqui. 6 miligramas vezes 1 ml. Então, já coloquei cada operação em um lado da igualdade. O nosso quinto passo é isolar o x. Então, x igual, aqui eu já isolei o x, 6 miligramas vezes 1 ml. Eu vou copiar essa informação novamente. 4 miligramas que estava multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo, ok? Então, agora vamos resolver essa multiplicação e divisão. Então, aqui eu tenho x igual 6 miligramas vezes 1 ml é 6 miligramas por ml. Como aqui eu já utilizei o número 1 para multiplicar o 6, eu mantenho o meu ml aqui, certo? Então, para ficar fácil de visualizar, eu vou copiar essa informação assim. 6 miligramas, que é o valor de 6 vezes 1, ml. Então, vezes ml. E copio 4 miligramas. Eu mantive as unidades no meu exercício para te conseguir visualizar bem o cálculo. E olhando bem aqui, nós temos duas unidades iguais. Eu tenho 2 unidades de miligramas, então eu posso cortar essas unidades. Quando eu corto as unidades iguais, eu vou ter sobrando o ml, ok? Por isso que eu mantive as unidades aqui em cima. Cortando as 2 unidades de miligramas, eu tenho ml sobrando. Então, agora eu vou fazer a divisão. 6 dividido por 4 é 1,5. E qual é a unidade da minha resposta? Eu precisava achar o meu resultado em ml, e aqui no meu cálculo sobrou a unidade ml, então é essa unidade que eu vou colocar na minha resposta. E a resposta de 6 dividido por 4 é 1,5 ml, certo? Mas antes de continuarmos, tem um recadinho para você. Se você tem muita dificuldade em cálculos de medicamentos ou se sente inseguro, tem medo de errar e quer que eu te ajude a aprender de forma definitiva, eu te convido a conhecer o meu treinamento completo de cálculo de medicamentos Guia Definitivo. Venha fazer parte do nosso grupo de estudo exclusivo. O link está aqui abaixo na descrição. Então, vamos resolver mais um exercício. Para administrar 0,8 mg de Decadron EV e dispondo de frascos de 4 mg por ml, o volume correto a ser administrado é... Então, em primeiro lugar, eu vou marcar as informações importantes que eu tenho no meu problema. Nesse caso, eu vou marcar a prescrição que eu tenho, que é 0,8 miligramas, e o valor que eu tenho disponível, que é a apresentação do meu frasco, ele é de 4 miligramas por ml. Então, eu já tenho as informações de prescrição médica e frasco disponível, ok? Para ficar mais fácil na hora de montar nossa regra de 3, eu gosto de anotar os valores ao lado da folha. Então, a minha prescrição médica é de 0,8 miligramas. O valor que eu tenho disponível, 4 miligramas por ml. Lembrando que eu sempre vou colocar 4 miligramas barra 1 ml, que é a mesma coisa, tá bom? Então, depois que eu coletei as informações do meu problema,
eu vou fazer os 5 passos da regra de 3. O primeiro passo é identificar as unidades. Eu sei que eu tenho a unidade de miligramas e unidades de ml, ok? Então, vou criar minhas duas colunas. O nosso passo 2 é colocar as unidades iguais uma abaixo da outra. Então, se eu tenho a coluna de miligramas e ml, eu também preciso manter essa sequência correta. Mas eu sempre começo pegando o valor que eu tenho disponível. E o meu valor que eu tenho disponível é 4 miligramas para 1 ml. Então, eu vou copiar 4 miligramas para 1 ml. Depois, eu vou pegar o valor prescrito, que é 0,8 miligramas. Para x, porque é o valor que eu preciso encontrar. O passo 3 é multiplicar de forma cruzada. E o passo 4 é colocar cada operação em um lado da igualdade, lembra? Então, eu vou fazer os dois passos juntos. Vou multiplicar de forma cruzada, começando pelo valor que multiplica o x. Então, 4 miligramas vezes x igual 0,8 miligramas vezes 1 ml. Já tenho as duas operações, uma para cada lado da igualdade. Agora, o passo 5 é isolar o x. Então, x igual. Essa operação eu vou copiar novamente aqui do lado do x. E o 4 miligramas que está multiplicando o x, ele vai passar aqui para esse outro lado dividindo. Então, eu já tenho o meu x isolado aqui no meu quinto passo, certo? Então, agora vamos resolver essa operação. X é igual a 0,8 miligramas vezes 1 ml é 0,8 miligramas por ml, ok? Então, eu vou manter sempre o sinal de multiplicação entre um lado e o outro. Então, 0,8 miligramas vezes 1 ml é 0,8 miligramas vezes ml. Copio novamente a divisão 4 miligramas. Então, aqui eu fiquei com x é igual a 0,8 miligramas vezes ml dividido por 4 miligramas. Como eu tenho duas unidades iguais, eu vou cortar elas. E aqui eu fiquei somente com a unidade de ml. Então, resolvendo essa parte, eu tenho x igual 0,8 dividido por 4 é 0,2. Como sobrou a unidade de ml, minha resposta é 0,2 ml. Vamos resolver mais um exercício. Na unidade de clínica cirúrgica, foi prescrito para o paciente 10 mg de Decadron de 8 em 8 horas. Na unidade, tem frasco de 4 mg por ml de 2,5 ml. Quantos frascos o paciente receberá durante 3 dias? Então, vamos observar bem esse exercício, porque ele tem algumas outras informações diferentes dos exercícios anteriores, tá? Então, eu vou coletar as informações importantes que eu tenho no meu exemplo. Então, eu tenho prescrito para o meu paciente 10 mg de Decadron de 8 em 8 horas. Essa informação aqui é bem importante, tá? 10 miligramas de 8 em 8 horas são 3 vezes ao dia, certo? Durante 3 dias. Ó, receberá durante 3 dias. Então, por enquanto, eu vou utilizar esses dois dados aqui. A prescrição é de 10 miligramas, então eu vou copiar aqui embaixo. Prescrição médica é de 10 miligramas. Esses 10 miligramas de prescrição é de 8 em 8 horas. Então, em 3 dias, são 9 doses, porque eu tenho 10 miligramas de 8 em 8 horas. 8 em 8 horas são 3 vezes ao dia, vezes 10, eu sei que o paciente vai receber, então, 30 miligramas por dia, correto?
Então, vamos ver novamente esse raciocínio aqui. O paciente vai receber 10 miligramas de Decadron de 8 em 8 horas. Eu sei que de 8 em 8 horas ele vai receber essa dose 3 vezes ao dia. Então, 10 vezes 3 são 30 miligramas por dia, ok? Só que ele vai receber essa dose aqui de 30 miligramas por dia durante 3 dias. Quantos miligramas dá, então, no total, em 3 dias? 30 miligramas por dia, a gente multiplica por 3 dias. Então, 30 vezes 3 são 90. Então, ele vai receber 90 miligramas em 3 dias, certo? Então, 3 vezes por dia vezes 3 dias, que dá 90 miligramas, ele vai receber, então, 9 doses no total. Então, nós sabemos que o paciente receberá 90 miligramas no final de 3 dias, correto? Mas o problema, ele pergunta quantos frascos ele receberá em 3 dias. Então, agora a pergunta é quantos frascos ele vai receber em 3 dias, tá? Mas antes de fazer o nosso cálculo para descobrir quantos frascos ele vai receber em 3 dias, eu preciso de uma outra informação que eu tenho aqui no meu problema. Na unidade, eu tenho frasco de 4 miligramas por ml, de 2,5 ml. Então, esse frasco aqui é o que eu tenho disponível na minha unidade. Então, é essa informação que eu vou anotar. Disponível. Então, eu tenho disponível 4 miligramas por 1 ml. E o frasco ele tem um volume total de 2,5 ml. Como esse exemplo ele está perguntando quantos frascos o paciente receberá em 3 dias, nesse exemplo aqui eu preciso utilizar o volume total do frasco, certo? Então, para calcular quantos frascos o paciente vai receber em 3 dias, eu vou utilizar esses dois valores aqui, ok? Para eu saber quantos miligramas eu tenho no total do meu frasco, para poder calcular quantos frascos ele vai receber, tá? Porque eu preciso achar 90 miligramas em 3 dias. Isso corresponde a quantos frascos? Então, eu vou montar o seguinte cálculo. Eu vou pegar o valor que eu tenho disponível do meu frasco, que é 4 miligramas barra 1 ml. Nesse caso aqui, eu vou utilizar 4 miligramas barra ml, tá? Porque é só para fazer a multiplicação. Então, 4 miligramas por ml, eu vou multiplicar por 2,5 ml para saber quantos miligramas eu tenho no total de cada frasco. Quatro miligramas por ml vezes 2,5 ml, eu vou cortar as unidades iguais, que nesse caso são os ml. Então, 4 vezes 2,5 é 10. Como eu cortei as unidades iguais, que eram ml, eu fiquei com a unidade de miligramas. Então, essa é a resposta do meu cálculo, 10 miligramas. Então, eu sei que o meu frasco de Decadron, de 2,5 ml, eu tenho 10 miligramas no total. Então, para responder esse cálculo, quantos frascos o paciente receberá durante 3 dias? Então, nós já fizemos o cálculo antes e resultou em 90 miligramas em 3 dias, certo? Então, o que eu tenho que fazer agora é pegar esses 90 miligramas e dividir por 10 miligramas, que é o valor que eu tenho em cada frasco, ok? Então, eu tenho 90 miligramas dividido por 10 miligramas. Unidades iguais eu corto. Aqui eu posso simplificar cortando um zero de cada valor. E eu tenho, então, 9 dividido por 1. Eu vou copiar novamente essa informação. 9 dividido por 1, que foi a simplificação que eu fiz aqui. Então, quanto que é 9 dividido por 1?
É 9? Então, a resposta é 9. Mas é 9 o quê? A pergunta é: quantos frascos o paciente receberá durante 3 dias? Se a nossa resposta é 9, são 9 frascos, ok? Então, a resposta da nossa questão são 9 frascos que o paciente vai receber em 3 dias. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e nos grupos de WhatsApp e me ajude a espalhar esse conhecimento. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá!